Olá, olá, sejam super bem-vindas, lojistas. Bem, é uma alegria muito grande ter vocês aqui nesse nosso encontro do projeto Moda Lucrativa. É uma alegria imensa mesmo ver que você está usufruindo aí seu tempo, investindo o seu tempo e energia no que mais importa, né? Que é a sua loja de moda. Então, hoje nós chegamos à nossa 33ª aula do projeto Moda Lucrativa. Aí é o tema, é aquele tema que é o sonho, que é o desejo de todo lojista, que é exatamente conquistar a sua liberdade, estar, né, sempre pronta para fazer outros detalhes, cuidar de outros detalhes da loja, quando você tem uma loja que ela vende sem a sua presença. A sua loja está pronta para atender o cliente, mesmo que você não esteja lá. Então, para quem está chegando agora, um prazer, eu sou Michele. Eu sou lojista de moda há 23 anos, tenho 6 lojas físicas de calçados e roupas, e eu ajudo as lojistas aí a adicionarem 10 mil ou mais no faturamento da sua loja com picos de vendas. Bom, é um caminho validado, né, que eu uso para estar passando para vocês, onde o que eu falo é o que eu aplico nas minhas lojas. Então, hoje eu falo que hoje nós vamos ver o quê? Uma pequena, mas poderosa parte desse universo. E é muito bom ter com você. Então, bora lá para a gente poder entender e compreender como que nós vamos fazer a nossa loja vender, mesmo quando a gente não está presente. Beleza? Vamos lá. Então, esse é o nosso tema, esse é o nosso propósito, né? Trazer e mostrar para você como que você vai fazer para a sua loja vender mesmo sem a sua presença. E eu vou te mostrar exatamente o que é que você vai entender aqui, né? Você vai sair realmente entendendo a base, o alicerce que vai permitir você a fazer com que sua loja se torne mais leve para você, seja mais organizada, seja mais lucrativa e principalmente não dependa 100% da sua presença. Então, nós aqui vamos identificar esses ralos por onde a sua energia, o seu tempo, as suas vendas estão realmente escapando. Simplesmente porque a sua equipe ainda não tem a autonomia que ela precisa. E eu falo de teorias complicadas? Não, eu não falo de teorias complicadas. Eu falo de um caminho prático, vivenciado no dia a dia das minhas lojas, para eu passar para vocês. Então, esse é o primeiro passo, tá? O que que a gente vai ver aqui? Mas eu vou garantir para você que só com isso a sua visão sobre a própria loja já vai mudar completamente, tá? Então vamos lá para poder a gente entender como que nós vamos fazer essa transformação, o que nós precisamos realmente fazer e entender para dar esse passo, para ter essa liberdade que a gente tanto precisa. Quando eu falo sobre essa liberdade, eu primeiro preciso contar para vocês um pouquinho dessa história minha, né? O que que aconteceu comigo? Então, durante muitos anos, eu, Michele, vivi uma mentira que talvez muitas de vocês também estejam vivendo hoje. Para mim, eu acreditava que eu precisava ser aquela lojista polvo, aquela que faz tudo, que está em todos os lugares, que consegue, né, abraçar o mundo ali ao redor. E para mim era o quê? Isso era ter sucesso, era significado de sucesso. Então eu pensava o quê? Que trabalhar até me esgotar significava que a minha loja era forte. Então eu só tinha, gente, uma loja 100% dependente de mim. Mas essa loja era o quê? Frágil. Então a ficha caiu quando eu precisei me ausentar por 3 dias da loja. E o que que aconteceu? Imagina o que que aconteceu. Como a loja dependia 100% de mim, virou um caos. Realmente foi um caos, tá? As vendas caíram, os atendimentos ficaram o quê? Travados. Porque às vezes a pessoa ia trocar um produto e isso esbarrava ali nas atendentes. Então era um problema que eu estava criando pela minha centralização, por eu querer ser a lojista povo. Então tudo, exatamente tudo, dependia do meu aval, do meu ok na loja. Então, isso eu precisei entender, né, a duras penas aí, que eu não podia ser assim. Então, quando eu senti essa dor, eu falei, puxa vida, a lojista que faz isso, que é centralizadora, que quer tomar conta de tudo, não sabe delegar nada, ela não cresce.
Porque tudo precisa passar pelas mãos dela e fica difícil isso acontecer. Então, quando eu falo o crescimento da sua loja é inversamente proporcional à dependência que ela tem de você, é exatamente você entender que não dá para você querer ter o controle absoluto de tudo. Então, foi aí que eu comecei a criar o que eu chamo de quê? Pequenas estruturas inteligentes. Rotina, várias rotinas que eu criei, padrões, checklists foram coisas simples, que dia após dia transformaram esse caos em organização. Então, essas estruturas foram um embrião, do que hoje é um dos pilares centrais do método que eu ensino para vários lojistas de moda. Então, é a lógica, né, por trás dessa virada de chave que eu tive, poderosa e libertadora, que eu vou estar passando para você hoje. Espero que você tenha e perceba o tanto que isso é importante na estruturação de uma loja que caminha sozinha. Aquela loja que ela não é aquela loja que vai ser a desorganização, mas ela vai ser o quê? Aquela loja que você treina, que você delega, que você confia. Que as suas atendentes, que a sua equipe tem a responsabilidade de cuidar dela para você, como se fosse a própria dona, tá bom? Então vamos lá, né? Depois de 23 anos, então, nesse varejo de moda, com as lojas físicas, são 6 lojas que eu tenho físicas aí, centenas de lojistas mentoradas, que passaram por esse processo, eu posso garantir realmente uma coisa para você. Toda loja que vende sem a dona, ela vai ter 3 pilares que são essenciais, é, e fazem o acontecer da loja não depender 100% da dona, tá? Então, 3 pilares são importantes. Então, não importa se a sua loja é pequena, se você tem uma rede de lojas, se a sua equipe é grande, se a sua equipe é enxuta, se você só tem uma pessoa que te ajuda em meu horário. Esses 3 pilares, se eles estão de pé, a sua loja vai funcionar. E se não estão de pé esses pilares, tenho certeza que você vai virar refém da sua loja de moda, tá? Então, isso é exatamente o que eu vou te entregar agora. Esses 3 pilares que vão sustentar uma loja lucrativa e uma loja livre, tá? Bem, então vamos entender aí cada lógica de cada pilar. Mas eu vou te adiantar, né? Que aqui nesse bate-papo, nessa aula, eu vou te dar uma visão geral, tá? No método meu, eu dou uma forma de executar o passo a passo, com vários scripts, com cronograma, mas já aqui você já anota tudo, porque eu tenho certeza que você vai conseguir preparar para enxergar a sua loja com outros olhos. Isso que é muito importante, tá? Isso que é interessante para você. Então, vamos construir esses pilares. O primeiro pilar que eu trago para você é quando você precisa ser o GPS, dar aquele passo a passo explicado para a sua equipe, dar uma direção clara. Então, esse é o primeiro pilar. A equipe ela só consegue vender sem você quando ela tem esse guia. Esse GPS é claro. Então, ela precisa saber exatamente o quê? O que que eu preciso fazer? Quando que eu preciso fazer? De que forma eu preciso fazer? Então, quando eu falo de direção, eu falo que não é manuais, pegar aqueles manuais de 1.000 páginas, 300 páginas. Não é isso, tá? Eu estou falando exatamente do mínimo bem feito, do básico que funciona. Então, é o quê? Coisas como, por exemplo, você ter uma ordem de atendimento que encanta. Quando você tem um guia, um padrão de sugestão de looks para aumentar o ticket médio da loja. Quando você tem um checklist, aí é para você mostrar como que você quer a loja organizada, como a sua ajudante precisa chegar e estar preparando a loja, deixar a loja pronta para receber o cliente. Então, ter uma sequência de oferta que realmente vende, ensinar o acolher do cliente, o atender o cliente e o encantar do cliente. Então, esse é o primeiro pilar, dar essa direção para a sua equipe, tá? Sem essa direção, realmente, a gente não consegue fazer nada. Então, vamos imaginar, eu gosto de dar exemplos práticos e claros, tá? Então, imagina que a cliente entra na sua loja, e aí a atendente está o quê? Tá lá mexendo no celular. Ai, meu Deus do céu. A cliente sente sozinha,
olha uma ou duas peças e fala o quê? Vou pensar, ou depois eu volto, não é assim? Ela vai embora sem comprar. Quando a gente tem e dá essa direção clara para quem está com a gente, o que que acontece? A nossa equipe tem um script de abordagem. Esse script ele tem três passos: o contato visual e o sorriso, abordagem indireta, né? Assim, o contato visual e o sorriso é o quê? A cliente vai entrar na loja, a vendedora mais próxima, ou vai fazer uma sinalização com o olhar de que já estou indo, né? Estou atendendo aqui, mas eu sei que você entrou, seja bem-vinda, só um minuto. Esse direcionar. Você, ao invés de falar posso te ajudar. Você vai mostrar para ela que tem que falar o quê? Começar com um elogio, ou perguntar sobre se é uma cliente conhecida, perguntar sobre alguém da família. Se você não, né, tem esse costume com a cliente, fala, olha, que linda sua bolsa, adorei. Então, ou então vi que você está olhando os nossos vestidos aí, essa coleção nossa é nova, chegou ontem na loja, as cores estão incríveis. É algo que o quê? O quebra-gelo que você precisa fazer. A pergunta aberta que precisa ser feita para cliente. Está procurando algo para alguma ocasião especial ou para o dia a dia? Me conta um pouquinho o que que você está procurando. Então, essa é uma diferença brutal. É o quê? É você, a vendedora, ter uma direção, um passo a passo para o atendimento. Então, ela não precisa adivinhar o que que vai fazer. Ela executa um padrão de atendimento claro, bem simples, de forma bem natural, para acolher e para iniciar a conversa da venda. Então, por isso que nós precisamos ter esse GPS. Então, isso é uma direção clara, é o mínimo bem feito. Então, só de você começar a aplicar essa lógica, você já vai começar a perceber uma diferença. Mas, olha, existem mais camadas, né? Tem mais profundidade, porque uma coisa é você entender o conceito e a outra é ter na mão um script da abordagem, um checklist pronto do passo a passo de atendimento, como que você vai fazer e você quer esse passo a passo também para montar uma vitrine, por exemplo. Então, isso tudo também, né? A gente tem mais coisas. Então, a gente percebe o quê? Que o que muda o jogo não é só o saber, é ter o pronto para usar. Então, muitas lojistas travam nesse momento. Não é por falta de vontade, por falta de querer, mas é porque falta, às vezes, a ferramenta para poder dar esse direcionamento, fazer essa direção ser mais clara. E isso pode realmente estar custando muitas vendas todos os dias, sem que você perceba. Ah, esse é o primeiro pilar. Então, vamos ter um GPS, um passo a passo, para dar essa direção clara para a nossa equipe, tá? Isso é muito, muito importante. É, quando eu falo do segundo pilar, o que que eu estou falando? Eu estou falando desse pilar que a gente fala sobre o treinamento consistente. Gente, é um treinamento que não é aquele treinamento de 3 horas, aquele treinamento, né, cansativo o dia inteiro. Não, é algo mais leve, porque a gente sabe que a autonomia ela se constrói com treino. Não é chato esse treinamento, ele não pode ser chato. Então, se for aquele treinamento que leva horas, que deixa a equipe mais desmotivada do que motivada, é melhor não fazer, tá? Então, o que que transforma é esse treinamento curto, bem específico e direto ao ponto. Então, ele é poderoso, porque às vezes você pega ali, antes de abrir a loja, 15 minutinhos, 30 minutinhos, e faz o quê? Foca em algo específico. Então, por exemplo, hoje eu vou mostrar para vocês como que é que nós vamos abordar uma pessoa que está no provador, para que ela não saia do provador sem uma peça. Isso faz a pessoa o quê? Visualizar e aplicar imediatamente ali no dia a dia. Isso é muito importante. Então, quando a gente fala, por exemplo, como que é que a gente vai vender essa segunda peça no provador? Então, qual que vai ser esse jeito que eu vou treinar essa minha equipe? Eu vou fechar a loja 15 minutos mais cedo, ou eu vou dar um treinamento antes da loja abrir, de meia hora, de uma hora, como que é que eu vou fazer? Então, primeiro eu tenho que pensar para eu poder fazer algo mais leve, mais prático, mais mão na massa ali com as atendentes, tá? Então, é falar o que que vai ser focado, qual que é o tipo de treinamento,
para eu realmente poder mostrar para elas que, por exemplo, como vender a segunda peça lá, né, para cliente que está no provador, vai fazer eu aumentar o número de peças para o atendimento. Então, isso é o que? Fazer a cliente, mostrar para a cliente que eu consigo trazer para ela algo para ela querer levar mais peças. Então, a cliente está lá provando uma peça, ela sai para olhar no espelho. Então, em vez de eu falar, você gostou? O que que eu posso fazer? Eu posso fazer, por exemplo, um ajuste na peça, dobrar uma manga, que às vezes, né, tá toda esticada, eu posso dar um puxadinho na manga. Eu posso fazer o quê? Ajustar uma alça do vestido. Então, eu faço isso e falo para ela o quê? Olha como que esse caimento fica ainda melhor assim. É diferente, é algo que vai fazer a cliente se sentir melhor, não é assim? Eu vou estar mostrando para ela que eu entendo, que eu sei como ela gosta. E quando eu mostro para ela isso, eu falo que a cliente ela se identifica, ela gera, né, um pertencimento de, olha, ela ensina, ela cuida do atendimento para que eu me sinta bem levando essa peça, que não vai ser uma peça que vai ficar parada no guarda-roupa. Então, quando eu mostro, por exemplo, uma calça, né? Essa calça vai ficar perfeita com uma regata branca que eu tenho ali. Deixa eu pegar para você ver como que vai iluminar esse look. Então, quando a gente treina, a gente o quê? A gente sai na frente da nossa concorrência. Então, a gente fala, né? Puxa vida, olha que maravilha que é esse atendimento encantador, construtivo. É um atendimento diferenciado. Eu estou prestando uma consultoria para minha cliente. Então, quando eu mostro isso, eu faço um treinamento prático que é visual, que é bem ali no dia a dia do que elas fazem realmente, e eu peço para colocar em prática analisando e acompanhando algum dia aquele jeito de atender, tá? Então, muitas lojistas me perguntam, Michele, mas o que que eu vou treinar cada dia? Por onde que eu vou começar? Então, aí que eu falo, mora o segredo, né? Porque você pode ter a melhor das intenções do mundo, mas se não tiver esse plano claro, tipo, eu vou nessa semana abordar a técnica do terceiro look. Essa semana eu vou abordar o fechamento do condicional. Essa semana eu vou abordar a quebra de objeção quando a cliente fala que tá caro ou que vai pensar. Então, quando eu não tenho esse planejamento, quando eu não tenho esse plano claro, eu acabo que não fazendo nada, ou então eu faço uma vez e paro. Então, por isso que é importante a gente entender que esse treinamento precisa ser consistente, mas ele precisa trazer a repetição. Então, o que que separa quem treina de verdade, de quem só pensa em treinar, é esse cronograma simples, sequencial, que exatamente vai mostrar o que fazer a cada dia. Então, a lojista ela não vai perder tempo criando, ela vai só executar. E enquanto umas estão pensando no quê, as outras vão estar o quê? Colhendo os resultados. Por isso que nós precisamos ter essa consciência do segundo pilar, treinamento que seja curto, mas que seja consistente. Então, quando a gente cria esse ritmo de capacitação constante, a nossa equipe evolui sem nem perceber, não é assim? E a gente não vai ser a única que vai saber vender na loja. Então, esse é o segredo de fazer a nossa atendente ter autonomia e a gente ficar mais tranquilo, porque a gente sabe que deu o direcionamento certo, que a gente está treinando com consistência e com constância essa nossa ajudante, tá? O terceiro pilar que eu passo para vocês é exatamente o coração que pulsa sozinho, que é exatamente a cultura que amarra tudo na nossa loja. A cultura da nossa loja. Gente, eu falo que o que sustenta essa loja, né, nos dias incríveis, nos dias difíceis, e principalmente nos dias em que a gente decide tirar uma folga merecida, é exatamente essa cultura forte que vai nascer das metas claras, não é? Que a gente vai colocar, mas que a nossa equipe vai entender com clareza, algo simples, algo objetivo, que está ali fácil para elas entenderem. Quando a gente tem uma rotina que a gente mostra o que é do início do dia para poder dar essa energia, esse pique para as vendas. E alguns rituais que a gente vai fazer combinados
com o comportamento das nossas atendentes. Então, isso é trazer essa cultura organizacional. Então, é aquele momento que a vendedora vê uma cliente indecisa e, por iniciativa própria, vai oferecer o segundo look, vai mostrar uma outra sugestão. Quando aquela colaboradora, sem que você peça, vai fazer o quê? Arrumar o provador entre o atendimento e o outro. Quando a equipe inteira vai vibrar com a meta batida, porque todos sentem parte do resultado. Isso é ter uma cultura forte. Então, quando eu falo, um exemplo que eu gosto de trazer, né? É quando a gente fala da celebração das metas, que a gente mostra que se bater a meta um, se bater a meta 2, a meta 3, vai o quê? Adicionando valores a mais, vai mostrando, vai fazendo a equipe se engajar cada vez mais. Então, se eu mostro isso, eu faço o quê? Eu faço com que a minha equipe queira vender mais, queira se empenhar mais. Então, eu não posso deixar só para o final do mês para poder vamos tentar bater a meta e esperar o mês passar para no final sair correndo. É dia após dia. Algum movimento que fizer de vendas melhores, algo que acontecer, mostrar, parabenizar, enfatizar aquela ação que foi bem feita. Então, é isso que a gente precisa fazer, né? Traçar algo para poder incentivar a nossa equipe. Então, por exemplo, a gente pode fazer um ritual de celebração, que é simples. Quando a gente bater a meta X, nós vamos, todos vão ganhar um doce, ou, né, vai ganhar algo específico ali que você pode trazer, algo simples, sutil. Então, a gente sempre pode fazer a equipe se engajar mais, se entrosar mais. Então, a equipe começa a torcer junta, e uma vendedora começa a ajudar a outra a fechar a venda para bater a próxima meta. Então, isso é muito bom, isso é muito poderoso para a gente poder fazer acontecer. Não é simplesmente chegar às 5 horas da tarde e falar, e aí, como tá a venda? Bateu a meta? Não, né, gente? Não dá. Então, hoje eu quero mostrar para você por que que essa cultura se constrói em camadas. Então, tem rituais de celebração, que faz a equipe vibrar junto, tem as reuniões curtas que vão engajar sem cansar, tem o sistema de reconhecimento que não vai depender só de dinheiro, mas que vai fazer a vendedora se sentir vista, se sentir valorizada. Então, é esse o conjunto, é uma teia de hábitos poderosos, hábitos construídos que vão fazer a nossa loja pulsar, caminhar sozinho. E quando isso acontece, a gente entende o quê? Puxa vida, eu finalmente saí do operacional, parei de apagar incêndios e me tornei uma estrategista, ou seja, a dona de um negócio livre, a dona de um negócio que anda sem ela estar ali, né, o dia inteiro, focada para que as vendas aconteçam. Quando eu entendo isso, eu vejo que o quê? Que sem esses três pilares, eu não consigo ter essa loja que caminha sozinha. Então, eu preciso ter direção, eu preciso ter treinamento e eu preciso trazer essa cultura da empresa. Então, eu falo que essa é a faísca. Então, quando você começa a olhar para a sua loja com essa lente, você vai enxergar com muito mais clareza que os processos que nunca existiram custaram dinheiro. Você vai ter essa clareza, enxergar com clareza aquelas oportunidades de vendas perdidas porque não teve um script, porque não teve um passo a passo detalhado para a sua atendente chegar na cliente de uma maneira mais leve, mais para conectar melhor. Então, quando não tem esses pilares, quando não tem essa direção, a equipe ela pode estar sempre no escuro, parecendo que tá no escuro, né? Sem direção. Não tem, ela pode estar cheia de potencial, mas ela não tem, não vai mostrar resultado. Então, esse é o mapa, né, gente? É onde que você está, para onde você precisa ir. Então, se você quer entender melhor essa curva, ter essas ferramentas prontas, isso eu tenho lá dentro do módulo criativo, porque exatamente é um mergulho mais profundo. É algo que vai ser ainda mais detalhado para esse faturamento te dar essa liberdade de verdade, né? Bom, e aí quando eu mostro para vocês sobre esses três pilares, eu falo com vocês o que é que vocês aprenderam. Exatamente que os processos, às vezes, eles nunca existiram, por isso que você está presa nesse operacional, não está conseguindo viver
dessa loja com mais leveza, com mais clareza, que muitas vezes você perde oportunidades de venda por falta de um ensinamento prático, um acompanhamento ali para aquela vendedora que está começando. E às vezes você tem essa equipe toda com um potencial absurdo, mas que realmente está sem a direção para fazer o movimento acontecer, para fazer as vendas acontecerem e para te dar essa liberdade maior. Então, isso é o que eu quis passar para vocês hoje, dentro desse nosso bate-papo, né? De ter essa loja mais leve, de ter essa loja que não dependa 100% de você. Então, sobre isso e sobre dar o próximo passo, eu sei que muitas estão cheias de ideias, mas muitas também se sentem travadas para aplicar algo específico. Então, isso é normal, claro que é. E aí eu resolvi também, para ajudar vocês que estão comigo sempre aqui nesses, né, 33ª aula desse projeto Módulo Criativa, para poder estar fazendo um bate-papo comigo sobre um diagnóstico estratégico da sua loja. Esse diagnóstico individual, ele é gratuito para alguns lojistas, né? Claro que sempre estão aqui. E não é uma consultoria, tá, gente? É uma sessão de clareza. Por quê? Eu pego os 7 pontos principais da sua loja, mostro para você detalhes a respeito desses pontos, para a gente identificar quais são os pontos cegos que estão impedindo a sua loja realmente de faturar mais e de te dar mais liberdade. Para muitas lojistas, quando eu falo desse diagnóstico, quando elas fazem esses diagnósticos, eu percebo que o quê? Que às vezes é esse clique que faltava. É o momento em que elas entendem qual que é o próximo passo real para elas. Então, se você sentiu esse chamado, né? Se você está pronta para ter essa clareza, para parar de ficar andando em círculos aí, é só você colocar aqui no chat, responder a pesquisa que está aqui no chat e agendar o seu horário, porque as vagas são poucas, claro, eu não consigo atender tantas hoje assim, mas se fez sentido para você, vai ser um prazer ter você fazendo esse diagnóstico da sua loja, tá bom? Bom, foi uma honra imensa. Se tiver perguntas, pode deixar no chat, por favor. Vai ser um prazer responder. Foi realmente muito bom estar aqui, batendo esse papo com a nossa 33ª aula do Projeto Modelo Criativa. Quero agradecer pela confiança e quero que você guarde, né, essa mensagem que eu deixo para vocês aqui, de coração mesmo, que eu deixo essa mensagem, tá? Loja que depende da dona, ela não cresce. Ela fica pequena, limitada ao tamanho dos seus braços. Então, a loja com direção, com método, com clareza, essa sim, ela vai se tornar uma loja forte, uma loja leve e uma loja lucrativa. E te devolve o bem mais precioso, que é exatamente a sua liberdade enquanto lojista de moda. Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Nos vemos na próxima terça-feira, na nossa 34ª aula do Projeto Moda Lucrativa. Dúvidas podem colocar, vai ser um prazer responder. Até mais, até o próximo bate-papo.